Segundo bloco do Ser Empreendedor, e a gente continua falando sobre educação, conversando com o Gustavo Martinez, que é o nosso convidado. Ele é autor do livro Managers, 21 princípios praticados pelos campeões. Gustavo, seja bem-vindo e eu já começo com essa pergunta: o que o motivou a escrever esse livro e quais são esses 21 princípios? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, batendo esse papo com vocês. E o livro Managers, ele foi o que me inspirou. Na verdade, foi a pandemia do ano passado, o período que nós fechamos as nossas empresas pela primeira vez, né? E eu sou empreendedor do ramo de educação. Eu fundei a Newcastle Idiomas, que é uma empresa do ramo de idioma inglês que atua em toda a região de Campinas. E eu sempre fui da área comercial. Então, quem trabalha na área comercial através de prospecção de clientes, que é a formação da minha base ali, da veia do empreendedorismo, são pessoas que têm que lidar com a crise todos os dias, porque nós ouvimos não todos os dias. E mesmo com a quantidade de nãos, nós temos que sempre continuar buscando sim. Então, o livro, a inspiração veio do período que assustou todo mundo, e nós da área da economia, né, de saber lidar com essa crise. Então, é um manual. Na verdade, a ideia desse livro era para ser um manual para todos os líderes da nossa empresa, gerentes, franqueados, sócios, e aí começou a criar forma para se tornar um livro mesmo, para compartilhar com todo mundo que vive do empreendedorismo, que vive da área comercial. Gustavo, naquele momento você fala, então, olha, a gente até conversou no bloco anterior com o Alexandre Sayão, da plataforma A Mais, e no caso, por ser uma edtech, o negócio deles cresceu durante a pandemia, em função de que grande parte das escolas tiveram que usar a tecnologia para conseguir estar próximo aos alunos. E você parece que no começo da pandemia, o seu negócio, você teve uma grande dor. Nesse momento, saindo um pouquinho do livro, vocês tiveram também que se adaptar à tecnologia para, de certa forma, resolver o problema do seu negócio e o problema do seu cliente? Sim, na verdade é o seguinte, a Newcastle, nós havíamos lançado a nossa plataforma online, que é exclusiva para os nossos alunos, onde nós oferecemos aulas de inglês ao vivo e tem mais de 100 videoaulas gravadas. E nós lançamos em janeiro do ano passado. Sem pensar em pandemia, era um nicho ali tímido, digamos assim. Sim, inclusive tem até um capítulo do meu livro que eu falo, que o início dele fala sobre inovação, que é toda empresa estar se inovando. Então, quando veio a pandemia, porque nós não imaginávamos que a pandemia iria ter essa dimensão, a aceitação dos alunos da Newcastle foi muito legal, porque fechou a escola no dia seguinte, a gente já estava oferecendo 70 horas de aulas ao vivo na semana e mais de 100 videoaulas gravadas. Então, nessa parte, a gente estava um passo à frente, mas em questão de ter que fechar o negócio, o medo, né, o noticiário, assim, na nossa equipe, nos nossos colaboradores, isso foi um desafio muito grande, né? Você continuar tendo a fé de acreditar que o seu negócio tem que progredir num cenário de crise, mas ao mesmo tempo está nesse cenário de medo, né? Muitas pessoas estarem com medo de sair de casa por causa da pandemia, né? Então, aí sim a gente teve que saber lidar, ter a mentalidade para continuar trabalhando ali na direção correta, né? Você falou em inovação, mas tem aqui algumas outras questões. Olha, mentalidade, seja o exemplo, transformação, aprendizagem, vendas e finanças. Tudo isso teve que mudar e, com a sua dor, você dá essas dicas para o leitor? Sim, na verdade, assim, a minha trajetória, desde o início, como eu falei, eu iniciei como um vendedor de curso de inglês por prospecção, né? Trabalhei 6 anos numa grande rede, que eu entrei como vendedor, saí de lá como um gerente regional da área comercial e para iniciar com a Newcastle, né? E é o que eu sempre falo, acredito que para você ser um grande líder, para você ser um empreendedor,
nós temos que ser um aprendedor. Então, além da gente ter que passar para frente, compartilhar todo o conhecimento adquirido na nossa trajetória, na prática, pegar todo o conteúdo teórico e transformar ele em prática, você sempre tem que estar atento ao mercado, sempre tem que estar atento ao que o teu time está falando, o que os seus clientes estão falando, para você continuar desenvolvendo, né? E aí, no livro, a gente trabalha com uma linguagem bem simples, mas todo esse conteúdo que a gente vive na prática, que fez a Newcastle ser a escola de inglês que mais cresceu aqui na região de Campinas, que mais o ano passado, o ano da pandemia, nós inauguramos 7 novas escolas aqui na região, aumentamos a nossa matriz, inauguramos escolas no Shopping Dom Pedro, Shopping Bandeira, Sumaré, Hortolândia, Indaiatuba, toda a região aqui, Sorocaba. Você está falando em inauguração de escola, e quem está em casa, geralmente a gente pensa naquela unidade física. Olha, a gente está num período em que grande parte desse momento de pandemia, muitos desses locais ficaram fechados por não serem serviços essenciais. Independente disso, esse físico, essa unidade física, ela conseguiu se conectar. E como vocês conseguiram vender isso para quem está em casa? Então, devido à pandemia, a Newcastle hoje, nós estamos trabalhando com as nossas aulas 100% online, né? Tivemos que adaptar, então, criando uma grande quantidade de horários para os alunos e tudo mais, sempre estar atualizando o produto. Todo produto que é lançado no físico, a gente também adapta ele no online. Só que o que eu percebi? O online, para todo o ramo de educação, ele veio para ficar. O online ele nunca mais vai deixar de existir. Só que tem muitas pessoas que gostam do físico, do presencial, de estar no ambiente, de fazer um network, amizade, de estar naquela estrutura física, né? Claro que nesse momento nós não estamos atendendo, mas a gente acredita muito que vai normalizar isso daí, né? Quando normalizar, o pessoal não vai ter medo de fazer o físico, né? E você disse algo importante aí, essa questão da tecnologia e do físico, né? Hoje, o empreendedor, principalmente, vamos falar aqui, fazer esse recorte na educação, ele precisa estar preparado para oferecer essas modalidades, não só investir, olha, eu vou melhorar a minha unidade, mas eu vou esquecer, vou deixar lá só a aula gravada, não. Ou quem faz aula online quer ter essa interação com o professor, com outro aluno. Qual é o pensamento hoje de um empreendedor na área de educação quando a gente fala dessas duas possibilidades? Então, na verdade, eu acredito que todo empreendedor, em todas as áreas, tem que ter sempre o foco no cliente. Então, a gente trazendo aqui para a educação, eu acho que em qualquer ramo da educação não pode ser aquela coisa pesada para o aluno. O aluno ele tem que se sentir o tempo todo motivado a frequentar o teu curso. Por exemplo, no caso da Newcastle, nós trabalhamos com público adulto. Então, nós não trabalhamos com crianças, de 15 anos para cima. Então, para um adulto que é um chefe de família, que trabalhou o dia inteiro, alguns trabalham durante o dia e fazem faculdade à noite, para ele encaixar a Newcastle na agenda dele, tem que ser algo que estimule ele. Então, além de ele aprender, mas com prazer, estando num ambiente agradável, entendendo os profissionais entenderem qual que é a necessidade daquele aluno, ter um feeling para trabalhar com aquilo, com os objetivos do aluno, né? Para o aluno sentir que ele está buscando uma meta e essa meta vai ser alcançada. Entregar o resultado, né? Entregar mais do que você vendeu para ele. Gustavo, você disse no início da entrevista que o livro você fez ali para o pessoal da sua empresa e que não imaginava que ia ter esse desdobramento. Antes da gente começar, a gente até bateu um papo, ele falou, olha, já está disponível no Kindle e tal. Me fala um pouquinho desse momento em que você percebeu que o livro que você escreveu não era só algo interno, não era só uma comunicação interna. Então, na verdade, quando esse livro ele foi feito, eu entreguei ele de presente para alguns amigos e para todos os colaboradores de todas as unidades da nossa empresa, né? E aí eu vi que ele começou a chegar
alguns influenciadores digitais, algumas celebridades começaram a recomendar o livro nas mídias sociais. Então, o livro me conectou com o Oscar Schmidt, por exemplo, que a gente está até agora fazendo uma parceria de estar linkando ele na nossa escola, né? E como um parceiro da marca e tudo mais. E aí eu vi que as pessoas que começaram a ler começaram a procurar sobre o livro, não estavam encontrando, porque inicialmente estava tudo interno aqui, e aí algumas livrarias começaram a me procurar, né? Então, na verdade, o livro ele foi mais um hobby, vamos colocar assim, para compartilhar conhecimento, e aí ele foi naturalmente, até sem pretensão, ele foi criando um corpo mais profissional, né? De algumas pessoas lerem o livro e gostarem e começarem a recomendar. Então, fiquei muito feliz com essa aceitação, né? Com as amizades que eu fiz através desse livro. E a ideia até, quem sabe, é escrever um segundo livro com esse foco no empreendedorismo, que é o que eu vivo aí há 17 anos, e trabalhando 10, 12 horas por dia, mas com motivação, porque é algo prazeroso aí na minha vida. Então, estou muito feliz aí com a aceitação desse livro. Ué, mas trabalhando 10, 12 horas por dia, quando você encontra tempo para escrever um livro como este, já que você está falando até em um segundo? Então, na verdade, eu usei toda essa energia na época da pandemia, né? Como empreendedor que trabalhava 10, 12 horas por dia, quando fechou tudo, a gente organizou a escola para atender os alunos online, mas eu vi que aquela agitação que eu tinha no dia a dia estava em casa, né? Então, não estava trabalhando presencial, então eu precisava canalizar essa energia em algum local. E eu falei, vamos escrever esse livro então, vamos escrever um manual inicialmente, que depois se tornou um livro, entendeu? E esse segundo livro, você já tem ideia, já falar de 2021? Conta um pouquinho, dá para dar aqui um spoiler para o Ser Empreendedor? Sim, a ideia inicial é estar lançando ele no final desse ano, né? No final agora do ano de 2021. É um livro com foco em gestão de pessoas, liderança, entrar nessa parte mais técnica, né? O Managers, ele trabalha muito o conceito de uma maneira, com uma linguagem bem simples, mas que todo empreendedor vive, independente do ramo que a pessoa empreende, que é lidar com clientes, é gerar resultados de venda, é ter equipe motivadas, é cuidar de finanças, é sempre estar se inovando, é sempre estar sabendo lidar com a crise, mantendo uma motivação. Então, o Managers, ele trabalha todos esses conceitos que eu aprendi com muitos players do Brasil, que eu fiz cursos, mentorias, pessoas que vivem esse empreendedorismo e que me ensinaram muita coisa que eu apliquei na minha empresa e deu resultado grandioso. E a ideia do segundo livro é entrar numa parte mais técnica disso daí, né? Então, mais exemplo, eu vejo que o Managers é um livro muito de motivação. Muitos me falaram que até serviu como uma motivação pessoal, porque ele entra muito nessa parte de superação, de mentalidade, né? E aí esse segundo, a minha ideia é ser uma coisa mais profissional mesmo, termos técnicos. Correto. Você mencionou também, ô Gustavo, sobre a importância das redes sociais, tanto que chegou até o Oscar Schmidt justamente por uma rede social. Hoje, o empreendedor ele tem que estar também antenado para as redes sociais, que é justamente que muitas vezes traz um sucesso, traz um insight. É por aí? Por aí. Eu acredito que as redes sociais vieram para ficar, né? Até pode surgir uma rede social nova do momento, da moda, porém não vai deixar de existir, porque as pessoas, o mundo, eu falo que nos últimos 20 anos que não existiam as redes sociais, mudou muita coisa. Então, hoje, o ser humano ele gosta dessa interação, as pessoas gostam de compartilhar momentos felizes, momentos de tristeza, elogiar, reclamar. Então, com certeza, todo empreendedor, independente do nicho, ele tem que ter uma atenção especial, porque, na minha visão, as redes sociais elas ditam tendências novas, aonde a empresa tem que se atualizar. Então, você consegue pegar tudo isso acompanhando essas mídias sociais. Managers, 21 princípios praticados pelos campeões.
Você que está assistindo o Ser Empreendedor, vê aí, olha, a gente tem a capa do livro. E ele está disponível onde? Olha, ele está disponível em todas as livrarias leituras aqui da região de Campinas. E se você digitar no Google Managers 21 princípios praticados pelos campeões, está em várias plataformas de vendas online. Mercado Livre, Amazon, lojas americanas. Então, é fácil de encontrar o livro. Tá certo, então, olha, muito sucesso, eu agradeço a sua participação. E quando você lançar o segundo livro, vem contar aqui pra gente, viu, Gustavo? Tá bom, combinado. Para mim é uma alegria muito grande ter conversado com vocês e eu estou à disposição aqui para falar sobre empreendedorismo, sobre livro. Vamos que vamos, vamos seguir em frente, que acredito muito que nós iremos terminar esse ano muito melhor do que nós começamos e que essa pandemia vai passar, se Deus quiser, logo, logo, e vai estar todo mundo aí desfrutando da vida novamente. Tá certo, e a gente acredita também, confia, né?